Olá, o TVMP Entrevista de hoje é com o sociólogo Renato Sérgio de Lima, atual diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ele é doutor em Sociologia pela USP e professor da Fundação Getúlio Vargas e foi convidado para fazer a palestra magna no Congresso em comemoração aos 60 anos do Conselho de Criminologia e Política Criminal, realizado neste mês de outubro em Belo Horizonte, para discutir a violência e a segurança pública. Bem-vindo à TVMP, muito obrigado por nos conceder essa entrevista. Eu que agradeço. Espero que a gente tenha um bom debate aqui hoje. Também. Professor, o senhor considera que a crise de segurança pública, em estados principalmente como o do Rio de Janeiro, da Bahia, que teve agora em setembro 68 mortos em confrontos com a polícia, advém de problemas locais ou o senhor acha que isso é parte do problema nacional de política de segurança? Nós temos um problema na segurança pública que é uma das últimas áreas das políticas sociais que a gente não conseguiu reformar até hoje. Esse mês de outubro nós comemoramos 35 anos da nossa Constituição e a Constituição faz uma mudança importante, paradigmática, que assume segurança como um direito social. Ela não está só lá no artigo 144, que em geral as agências policiais, as instituições costumam recorrer ou pensada como um sistema de justiça, mas ela está no artigo 6º da Constituição como um direito social. E como direito social, um direito social universal, condição para o exercício da cidadania. Isso é muito diferente do que até mesmo os países mais antigos em termos de Constituição pensam a forma de organizar a força. E o que isso significa? Que a gente precisa remodelar nossas instituições. Nós temos 86 corporações policiais no Brasil. Quando a gente pensa, às vezes, a gente tem polícia militar, polícia civil. Não, nós temos 86 polícias diferentes no país. Nós temos quase 1.500 agências de aplicação da lei com poder de polícia. Isso significa que a gente, de alguma forma, precisa coordenar esses esforços. Isso remete a uma enorme tarefa do Poder Executivo Central do governo federal. E quando a gente olha, a gente percebe que é muito recente esse envolvimento do governo federal, de 2000 para cá, e muitas vezes de uma forma reticente, querendo apenas transferir recursos, querendo transferir e entrar no aspecto operacional da atividade policial, mas a gente não conseguiu mudar a forma de organização das polícias. E aí quando a gente olha isso, a gente vai ver, o crime mudou, se transformou em escala industrial, transnacional. A droga, só a cocaína que entra no Brasil equivale a 4% do nosso PIB todos os anos, que é um dinheiro que acaba provocando impactos gigantescos na hora da gente ir na economia do crime, na forma como que gera emprego, gera renda, os produtos ilícitos. Cada vez mais o crime está no modelo híbrido, ou seja, precisa do celular. Todos nós morremos de medo quando a gente tem o celular roubado, furtado, que é o grande medo atualmente da insegurança urbana, mas ele serve de porta de entrada para estelionatos, golpes. A nossa vida está nos celulares e muitas vezes modalidades de crimes que você tinha que entrar com metralhadoras e operações gigantes para roubar o banco, hoje apenas um celular de uma vítima gera a quantidade igual de dinheiro. E as nossas instituições policiais ainda atuam num arcabouço analógico. Aliás, muito analógico se a gente pensar que a ideia que está por trás é dos anos 1940 e 41. Então, toda essa questão nos remete a uma tarefa de modernização do Estado. E a pergunta que fica é, nós estamos conseguindo modernizar o Estado? A gente está conseguindo, de certa forma, correr atrás do prejuízo com as polícias, com o sistema de justiça. Mas a gente ainda está muito longe de mexer naquilo que de fato vai fazer a diferença, que é pensar a segurança como um direito social e, portanto, garantir cidadania para que as pessoas possam ir e vir, possam ir atendimento médico, ir na escola e não pensar que pode, mesmo dentro de casa, ser vítima de uma bala perdida ou ficar no meio de um fogo cruzado, de um tiroteio. Então, como é que a gente muda isso? É essa a grande tarefa nesse momento que, inclusive, no seminário, no Congresso dos 60 anos do Conselho de Criminologia e Política Criminal, eu vou tentar eu provoco essa discussão para que a gente pensar o que significa fazer segurança, prover segurança pública no Brasil. Essa é uma pergunta que parece simples,
mas exige um compromisso muito grande dos operadores. Qual que é a opinião do senhor sobre o plano de segurança pública lançado pelo governo federal para combater organizações criminosas, especialmente, né, diante dessa realidade que a gente está vivendo? Quando a gente olha para o plano, esse na verdade é mais um plano desde 2000, dos vários que foram promulgados, em geral eles focam a emergência, né? A dimensão, um problema que acontece, como aconteceu na Bahia, crise na Bahia, no Rio de Janeiro, em situações. Então, quando a gente olha para o que está acontecendo em 2023 no Brasil, a gente vai perceber que os planos eles estão mirando a dimensão que a gente chama tático-operacional, ou seja, planejar a operação. O governo federal está fazendo muita operação integrada com a Polícia Federal, com as polícias, está jogando muito dinheiro na dimensão operacional. Porém, quando a gente olha para o plano, e aí a gente tem que primeiro dar um passo atrás e que ficou claro pelo próprio anúncio de que as metas, os objetivos, a forma como a gente vai medir a eficiência só vão ser conhecidas daqui 60 dias, que o próprio governo falou, mas quando a gente olha, a gente fala, é um plano operacional para emergência. A pergunta, portanto, e como é que a gente tem um projeto de mudança, uma teoria de mudança por trás? Esse e os outros planos, na verdade, ficam um pouco a desejar nisso, porque na correria de atender os problemas cotidianos, que são vários, se trabalha muito, e a gente pode dizer que está se trabalhando muito no Ministério da Justiça, mas a grande questão mas será que eu não estou só fazendo a roda rodar em falso? Eu só não estou enxugando gelo? Estou só colocando mais dinheiro no modelo que não necessariamente vai funcionar? Como é que eu articulo essas 1.500 agências? Como é que eu coordeno essas 1.500 agências? Muitas vezes não é uma questão de dinheiro, é uma questão de ajustes em legislação, em matéria infraconstitucional, inclusive, porque se a gente for esperar uma emenda constitucional, isso dificilmente vai acontecer. Mas tem muita coisa que pode ser feita, tanto por decreto, como portarias, como leis comuns. E uma das questões que a gente pode vislumbrar e que o plano não diz por exemplo, sobre a reestruturação das carreiras das polícias. Então, o que a gente vê hoje no dia a dia, e aí é uma questão importante porque tem muito a ver com governadores, nós vemos polícias, sobretudo as polícias civil e militar, com uma diferença entre aquele policial que sai para o dia a dia da rua e o oficial máximo, a cargo máximo muito grande e sem perspectiva de futuro. Então, muitas vezes um policial que está na mesma situação, no mesmo cargo há 20, 30 anos, sem perspectiva de crescimento. Então, em qualquer área de gestão de pessoas, não só em polícia, isso desestimula. Quando a gente tem que, então, talvez o plano focar, sim, na operação, talvez um pouco menos na operação, porque isso é uma tarefa dos estados, e mais em ter um projeto de mudança, mas a gente só vai saber mesmo, provavelmente, em dezembro, quando sair o plano de metas. E quando o plano fala em aprimorar a formação dos agentes de segurança, o que o senhor acha? O Ministério da Justiça, em 2003, 2004, construiu o que é chamado de Matriz Curricular Nacional, que são conteúdos mínimos para a formação dos profissionais da segurança, incluindo as guardas, então não são só os policiais, que são conteúdos mínimos, por exemplo, de direitos humanos, mas também de investigação, de perícia, várias técnicas de investigação sobre o que é importante saber para nivelar o conhecimento, para melhorar o conhecimento, para articular o conhecimento entre as diferentes agências, essas 86 polícias, mais as guardas. Quando a gente vê isso, a gente percebe então que a formação, o plano pode induzir um ciclo virtuoso de transformações na forma como o profissional pensa o problema da segurança pública. Vou dar um exemplo muito claro. Na formação eu posso pensar que o policial é o policial herói, que vai enfrentar o narcotráfico acima de qualquer coisa. Esse discurso pode ser, e ele é muito atraente tanto para a direita como para a esquerda, não é uma questão de espectro político. Mas uma das discussões que a gente tem pensando segurança como direito social quando eu vou fazer uma operação, não necessariamente o criminoso que está ali, que eu sei, que eu tenho identificação, eu tenho inteligência, que ele realmente é perigoso, que ele tem fuzis, que ele tem arma de grosso calibre. Como é que a gente então vai fazer um trabalho sério de poder pegar aquele criminoso e prendê-lo
sem necessariamente abrir uma guerra ali. Então eu teria casos de você usar tecnologia, de você esperar o momento certo quando ele não está com o grupo dele, ele está sozinho fazendo alguma outra coisa, com devido autorização judicial para poder prendê-lo fora da situação de combate. Porque no grupo dele, ele está com a arma, ele está junto com o grupo dele, ele vai achar, então vamos enfrentar. A pergunta que fica é, quando que a polícia tem que agir? Eu acho que aí pensa, uma das coisas mais fundamentais de pensar a segurança de forma diferente, é fazer supervisão e controle dos comandos. De quem mandou esse policial lá? Porque quando a gente olha esse policial, muitas vezes, ele ali, diante de um fuzil do oponente, é ele o criminoso. Mas quem mandou ele lá? Em que situações? Estava com o recurso adequado? Estava com o equipamento certo? Era o melhor momento dele entrar ali? Qual que foi as condições? Ele foi pego de surpresa? Então, isso é uma questão institucional, não é uma questão individual. Porque se a gente ficar procurando excessos individuais, eles existem, mas na maioria dos casos não é excesso. É, na verdade, uma reação à situação dada. Agora, a gente pode cobrar da instituição que ela faça de forma diferente. Não é só inteligência mesmo, é que você tem uma coisa assim, o Ministério Público, o Conselho Nacional do Ministério Público tá pensando inclusive uma mudança na forma do trabalho do Ministério Público fundamental, porque hoje você faz controle externo da atividade policial, que é uma atividade, né, uma das principais atividades do Ministério Público, olhando inquérito por inquérito, se o policial agiu de acordo com a lei ou não agiu, se ele se excedeu ou não. Mas o Conselho Nacional do Ministério Público está discutindo uma resolução para alcançar a tutela coletiva. Então, se uma instituição está exagerando no uso da força, o problema não é individual, o problema está na instituição. Então, o que eu preciso fazer na instituição para reforçar mecanismos de compliance, câmeras corporais, protocolos novos? O Ministério Público não vai poder dizer qual protocolo a polícia vai agir, mas ele pode exigir que ela tenha e cobrar que ele seja fiscalizado, porque afinal de contas ele vai estar submetido à legislação brasileira e aos tratados internacionais que, de certa forma, impedem que esse procedimento seja um procedimento da cabeça de quem estiver no comando naquele momento. Então, a gente pode aliar a técnica com uma mudança paradigmática, incluindo o próprio papel do MP, que é poderosíssimo na forma de fazer segurança pública. Qual que é a opinião do senhor sobre a proposta de se estabelecer um pacto entre poderes, estados, municípios, mídia, até iniciativa privada para conter a violência? O senhor acha que isso pode funcionar? Se o pacto significar que cada um vai fazer seu trabalho coordenando esforços no sentido de trocar informações, de conhecer o que o outro está fazendo, pode dar certo. Se o pacto que for para tentar estabelecer que um vai mandar no que o outro faz, aí fere a autonomia. E a gente tem que ter muita clareza e tranquilidade que se a gente vai fazer, a gente está fazendo uma coisa. E essa é talvez a principal tarefa de um Estado federado, né, que é dividir. É o desafio de estados, grandes estados federados como o nosso, como os Estados Unidos, como o México, como a Alemanha, que é como que eu coordeno esforços, tanto federativos, União, estados e municípios, quanto republicanos, entre os poderes e os órgãos de Estado. Essa linha de coordenação, ela tem que acontecer não de forma impositiva, mas de forma, por exemplo, a negociar metas para poder avançar no esclarecimento de homicídios, metas para fazer troca de informações sobre estelionatos, golpes virtuais. Porque, por exemplo, um golpe virtual hoje, a pessoa pode estar, a gente está aqui em Belo Horizonte, a pessoa pode estar lá em Fortaleza. Ou, às vezes, a polícia precisa pedir um apoio para a justiça para mandar uma carta rogatória lá para fazer a investigação. A polícia do Ceará precisa ajudar e, de repente, lá descobre que era só um roteamento. Na verdade, o IP da pessoa estava em Porto Alegre. Até isso acontecer, significa que eu tenho muito a melhorar nas práticas de investigação e nas técnicas de polícia judiciária. Ou seja, a gente tem uma modernização que é tanto do plano administrativo quanto do plano jurídico. Mas no plano administrativo, se a gente conseguir metas comuns, já dá um salto gigantesco. A gente não precisa esperar a reforma do Código de Processo Penal para isso acontecer, porque a gente sabe o quão difícil é reformar o Código de Processo Penal, que está aí desde 1941.
O senhor começou a entrevista falando sobre os 35 anos da nossa Constituição e citando a importância de que a segurança pública seja vista como direito social. Queria que o senhor explicasse isso melhor, e isso é uma saída para a crise que estamos vivendo? Esse é o comando da nossa Constituição. O Constituinte entendeu que segurança pública é um direito social e, portanto, ele precisa se transformar em uma política social universal. É assim com saúde, é assim com educação, com assistência. Então, o Constituinte comandou uma nova forma de fazer segurança pública. Qual é o problema? A legislação que regula as polícias militares é de 1969 e está praticamente aprovada no Congresso uma lei orgânica das polícias militares que reforça a legislação de 69 e não o comando constitucional. A forma de trabalho da Polícia Judiciária é exatamente de 41, o Código de Processo Penal. Nós temos pouquíssimo controle sobre uma dimensão da nossa legislação, que é o controle da ordem pública. O que é a ordem pública? Tem alguma pequena definição no Código de Processo Penal, mas em nenhum lugar existe uma definição. E a Polícia Militar, que é uma polícia grande em efetivos, mais de 400 mil pessoas no país todo, ela tem como função princípio exatamente o controle da ordem. E a gente tem que pensar que a ordem deriva da Constituição. O que é a ordem da Constituição? As leis estão anacrônicas. Então, as leis completamente anacrônicas. Então, a gente tem uma confusão e as pessoas, então, acabam implementando aquilo que acha válido. Porque a Constituição, no seu artigo 5º, que é 6º, ainda não foi... Essa é, inclusive, uma boa tarefa para a escola do MP, para quem produz prática, né, sobre o Ministério Público, que é exatamente... como é que a gente faz uma segurança pública diferente a partir do comando constitucional que a pensa como uma política social universal e como condição para o exercício da cidadania, não só como repressão, não só como braço forte do Estado, uma das características fundantes do Estado moderno. E aí o senhor estava falando que alguma coisa é possível fazer sem depender do Congresso, por exemplo? Sim, se a gente pensar mecanismos de coordenação, porque inclusive a lei do SUSP, Sistema Único de Segurança, já foi aprovado, se a gente pensar que o Ministério da Segurança, da Justiça e Segurança Pública tem base legal para poder induzir financiamento com práticas de coordenação, metas comuns, se a Estratégia Nacional de Segurança Pública, que foi uma iniciativa de alguns anos atrás, pudesse ser reproduzida com base em metas comuns, ou seja, cada um vai fazer o seu pedaço, mas todos buscando um objetivo comum e pactuado, com certeza tem caminhos. A gente não pode ficar pessimista de que o crime tomou conta. Ele não tomou conta. É natural que corra atrás porque o crime vai se adaptando. Mas se a gente pensar que segurança é mais do que crime, é garantia de cidadania, a gente o vence com certeza. Muito obrigada pela entrevista, professor. Eu que agradeço. E você que esteve nos assistindo, continue ligado na TV MP. Volto em breve. Até.